E aí, meus queridos alunos, futuros universitários, futuros desse país, estamos aqui mais uma vez nesse encontro maravilhoso da Química, professor Ronaldo Paiva, com vocês aí, trazendo as melhores informações, trazendo aquilo que é mais relevante para a sua aprovação. O tema da aula de hoje é o assunto de ligações químicas. Diga-se de passagem, é um assunto que está no topo das cobranças aí de vestibulares de um modo geral. Sabe por quê? Porque tudo no final das contas está relacionado com ligações químicas. Estado físico, a mudança de estado físico, as propriedades de um líquido, não é isso? As forças intermoleculares estão relacionadas também com as ligações químicas. A polaridade de uma molécula, a solubilidade de uma molécula, enfim. As diversas propriedades têm uma relação direta ou indireta com as ligações e com as interações. Diga-se bem de passagem aqui que é uma diferença bem clara entre o que é uma ligação química propriamente dita e o que é uma interação química. Nós vamos também ver essa diferença hoje. Há um exemplo aqui muito comum. Você vê o gelo. Você compara o gelo com o gelo seco, por exemplo. O gelo seco é CO2 no estado sólido. O gelo é o gelo comum, feito de água. O que mantém o estado sólido? Forças de atração. Tanto no gelo como no gelo seco. O que mantém os átomos de hidrogênio e oxigênio na água? As ligações químicas. O que mantém o estado sólido do gelo? As forças intermoleculares. O gelo seco também é algo muito parecido. O que mantém os átomos de carbono e oxigênio na molécula do CO2? Ligações químicas. Da mesma natureza da água. Ligações covalentes. O que mantém o estado sólido do gelo seco? As forças intermoleculares. Agora você me pergunta, mas por que o gelo seco sublima com facilidade? Aí é a intensidade dessas forças que está determinando isso. Provavelmente as forças intermoleculares no gelo seco são bem mais fracas do que no gelo comum. Daí a facilidade com que esse gelo sublima. Então vamos iniciar esse assunto, um assunto que tem muito a render e um assunto muito cobrado nos vestibulares. Vamos iniciar, né, vendo essa imagem que aparece aí no vídeo, na tela de vocês, da molécula do DNA, o pareamento de bases, correto? As fitas do DNA, citosina, guanina, timina, adenina. O que mantém essas fitas unidas são forças intermoleculares, mas o que mantém os átomos dentro dessas bases nitrogenadas, o que mantém esses átomos unidos são ligações químicas. Percebam bem que há uma diferença e eu faço questão de evidenciar. Vamos continuar para entender mais. Veja, ligações versus interações. As ligações químicas normalmente são classificadas de acordo com a natureza das espécies que participam delas. Por exemplo, se forem íons interagindo, se forem íons se atraindo, melhor dizendo, fortemente, numa rede cristalina, nós temos ligações iônicas. Se forem átomos compartilhando elétrons, nós temos ligações covalentes. Se forem íons positivos mergulhados num mar de elétrons, nós temos ligações metálicas. As interações já recebem outros nomes. Tem as forças de Van der Waals, que são dispersões, que podem ser chamadas de polo induzido, podem ser chamadas de polo induzido, pode ser chamada de dispersão de London. São termos usados relacionados com essas forças de Van der Waals. Tem o dipolo, que é o dipolo permanente, tem a ligação de hidrogênio, que é uma força muito conhecida, e o íon dipolo, que é também uma força muito conhecida dentro da química. Você vê pelas imagens aí que aparece uma rede cristalina iônica do sal de cozinha, ou melhor dizendo, do cloreto de sódio, onde você vê Na+, Cl- atraindo mutuamente numa rede, onde você tem um cátion cercado de ânions e um ânion cercado de cátions. Você tem uma estrutura não direcional, que é o caso do composto iônico. A ligação iônica, ela não é direcional. Um íon pode estar atraído pelo da frente, pelo de trás, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo de cima, pelo de baixo. Então, são várias direções que essa ligação está dividida, vamos dizer assim. Aí você vê moléculas, né? Você vê moléculas como esse aminoácido que aparece, e a molécula do O2. Observem essas ligações que unem esses átomos, o vermelhinho que é o oxigênio, o carbono,
que está na forma aí cinza, né? Forma grafite, o nitrogênio, que está azulado. Enfim, esses átomos estão ligados através de ligação covalente. Aí um composto molecular, ali uma substância simples molecular também. Enfim, são ligações químicas e são interações químicas. As interações são bem mais fracas que as ligações, diga-se de passagem. Não se compara uma ponte de hidrogênio, ou melhor dizendo, uma ligação de hidrogênio, com uma ligação covalente. A ligação covalente é muito mais forte. A mais fraca das ligações covalentes ainda é bem mais forte do que uma ligação de hidrogênio. Temos aqui o primeiro caso de ligação química, a ligação iônica, que é a ligação que envolve íons. Mas para os íons se formarem, eles precisam perder e ganhar elétrons. Então, a ligação iônica ela se baseia numa transferência de elétrons em busca da estabilidade. Seguindo a regra do octeto ou não. Normalmente sim. A regra do octeto, apesar de não ser uma lei, mas é um caminho seguido pelos átomos em busca da estabilidade. Existem outros caminhos, mas esse é um deles e é um caminho muito seguido, vamos dizer assim. Alguns átomos seguem a regra do octeto. Completar 8 elétrons na última camada. E para isso, precisa perder, precisa ganhar, às vezes precisa compartilhar elétrons. A ligação iônica se baseia na transferência de elétrons. Alguém vai perder elétron, alguém vai ganhar elétron. Quem perde vira cátion, quem ganha vira ânion. Veja o caso do NaCl. O Na transfere elétron para o Cl. Mas para ele transferir elétron para o Cl, primeiro o Na tem que perder um elétron. Para isso precisa de energia. Lembrem-se, o nome da energia necessária para arrancar um elétron de um átomo é a energia de ionização dele. Mas esse elétron vai ser capturado pelo cloro, né? E o cloro, ao absorver esse elétron, libera energia. O nome dessa energia, afinidade eletrônica. Veja que há uma troca de elétrons, mas há uma variação energética no processo. Não é simplesmente o sódio ceder elétron para o cloro. Não é simplesmente o fato do sódio, ao perder um elétron, se estabilizar e o cloro, ao ganhar elétron, se estabilizar, que está resolvido. Não. Tem um estudo energético por trás. Para que o sódio perca elétron, precisa de energia para arrancar esse elétron. Para que o cloro ganhe elétron, ele perde energia nesse processo. Então há um ΔH nesse processo, uma variação de entalpia. Aí forma os íons Na+, Cl-, que se atraem mutuamente, porque são íons de cargas opostas. E o nome dessa atração, não direcional, ligação iônica. Professor, mas só tem esse caminho aí, a ligação iônica? Não, nós vimos que tem a ligação covalente, a metálica. A ligação covalente, por exemplo, ela não trabalha com a mesma linha de pensamento da iônica, não há uma transferência. O que há é uma sobreposição de orbitais, um compartilhamento de elétrons. Orbitais atômicos se aproximam, átomos se aproximam, eletrosferas se aproximam e compartilham uma região dessa eletrosfera. E essa região passa a ser dividida entre os dois átomos. É uma região comum entre os dois átomos. Isso é compartilhar, isso é dividir, isso é ligação covalente. A ligação covalente ela pode ser sigma, pode ser pi, que nós vamos ver em outra videoaula, muito bem dado esse assunto, porque é um assunto que requer cuidados. Vamos ver com cautela esse assunto depois, dos tipos de ligação covalente. Mas você vê um gráfico mostrando aí dois átomos que estão infinitamente afastados, que é a posição 1, que aparece aí no gráfico, e esses átomos vão se aproximando gradativamente até formar a ligação. À medida que esses átomos se aproximam, que a distância entre eles vai diminuindo, imagina uma distância infinita. E esses átomos vão se aproximando, se aproximando, se aproximando, até compartilharem uma região da eletrosfera. Ora, se o fundamento maior de se fazer uma ligação é buscar estabilidade, e buscar estabilidade é cair energeticamente, a redução de energia é um aumento de estabilidade, então o que se espera disso? É que a queda de energia, que haja queda de energia no processo, para que aumente a estabilidade. Então os átomos se unem, né, formam uma ligação covalente e há um rebaixamento, uma queda nesse nível de energia. Até chegar naquele ponto mais baixo, que é o ponto 3, onde os átomos estão ligados e o nível de energia é o mais baixo possível. Naquele ponto 3 do gráfico que aparece aí, é o ponto de maior estabilidade. É o ponto em que os átomos estão ligados. Aquela distância que coincide com esse ponto 3 é o comprimento da ligação. É o momento em que os átomos estão ligados covalentemente. Se eu forçar a barra e querer aproximar mais ainda os átomos, quer dizer, eles estão infinitamente separados. Eu aproximo, eles se ligam, aqui numa distância ideal. Se eu tentar aproximar mais ainda, o que vai acontecer? Vão predominar as repulsões, porque aí os núcleos dos átomos vão se aproximar. E aí, essa aproximação núcleo-núcleo faz elevar a repulsão, o que faz elevar a energia. Então o gráfico sobe novamente, tendendo ao infinito. Ou seja, esse gráfico retrata que há também uma variação de energia na formação da ligação iônica. E covalente, como nós estamos mostrando aqui. Enfim,
Sempre que dois átomos procuram se ligar, é para buscar estabilidade. E quando se estabilizam, cai em energia. Então, sempre que há a formação de uma ligação, seja covalente, seja iônica, seja metálica, que nós vamos ver depois, há uma variação. E essa variação de energia tem que ser negativa, para dar uma ideia de que houve formação de algo mais estável. Então, esse é o começo de um grande assunto que será trabalhado com vocês nas próximas videoaulas, que são assuntos pertinentes ao capítulo de ligações químicas. Estudem bastante esse assunto, porque ele é certo no vestibular de vocês, ok? Espero sucesso, espero que vocês leiam mais sobre o assunto, sobre esse tema, que é muito rico e que será discutido com mais detalhes ainda nas próximas videoaulas. Grande abraço, sucesso e até a próxima. Tchau.